Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma. Nesse episódio, a gente fala de um assunto muito importante que atinge todo mundo que respira no planeta Terra. A gente vai falar de imunidade, a gente vai falar de gripes, de resfriados, de cuidados que a gente precisa ter para viver melhor, para ter qualidade de vida. Quem participa desse episódio conosco, entende muito do assunto, é o médico infectologista Dr. Gabriel Trova Cuba. Está aqui conosco. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui. Alegria nossa. Doutor, a gente falar de imunidade passou a ser muito importante nos últimos anos, né? É uma palavra que ganhou muita importância e, consequentemente, muitas dúvidas também no entorno do que seria isso, né? Não existe apenas uma imunidade, né? Mas algumas, né? É interessante pensar a imunidade como um sistema, né? Sistema é um grande conjunto, né? Então, você parte de barreiras que o organismo tem, que são barreiras físicas. Então, a nossa pele, a nossa saliva, o suco gástrico, os pelos do nariz, o catarro que a gente produz, né? Tudo isso são barreiras iniciais. Essas barreiras, elas têm alguns complementos. Então, a gente tem anticorpos que ficam na nossa saliva, na nossa secreção nasal, que isso ajuda a eliminar as bactérias, fungos e vírus que são maiores. E você tem também células que são mais específicas de algum problema específico, ou células que acham qualquer coisa que seja estranha no nosso organismo. E não só de fungos, bactérias, vírus, mas também de células que têm um comportamento errático. Então, o nosso sistema imunológico também é muito importante, por exemplo, para evitar que células cancerígenas elas se disseminem. Então, quando a gente fala em imunidade, a gente está falando de toda essa orquestra e cada parte específica dela tem uma atuação e tem uma importância. É uma orquestra brava, né? Uma orquestra armada, né? E ela tem que estar tocando de maneira muito paciente e sincrônica para que o nosso organismo funcione de uma maneira adequada. A imunidade inata, a gente começou falando dela, a pele, os pelos, o suor também, né? Os cílios que nos ajudam também ali na proteção dos olhos, né? Ela já vem de fábrica, né? É original de fábrica. Quase todo mundo sim, né? Com certeza. E elas são muito importantes, que são barreiras físicas, né? Então é interessante quando as pessoas querem discutir se tem alguma dificuldade, algum problema com relação à imunidade, pensar que você tem vários aspectos, né? E várias atuações das maneiras que, as medidas que podemos atuar, né, para prevenção de doenças, elas podem influenciar em bons desfechos. Temos também a imunidade adquirida. E essa que são o que as nossas células produzem. Então, o nosso organismo vai ter algumas células que, depois de expostas a alguns vírus ou bactérias, ou ela aprende a reconhecer isso, e a partir disso você consegue montar uma resposta efetiva de longa duração, né? Então, é interessante que essa imunidade adquirida, a gente entenda que tem as células que vão lá apresentar os antígenos e anticorpos para as células que funcionam como memória imunológica, e a partir daí o nosso organismo aprende a reconhecer alguns agentes específicos e vai fazendo isso por toda a vida. E a imunidade emprestada? Aí, né, a gente pode ajudar o nosso organismo a aprender a reconhecer estímulos diferentes, e aí que entram as vacinas, né? Então, acho que a gente está no momento para reforçar principalmente a atuação e a importância das vacinas nas diferentes fases da vida, né? Então, quando a gente pensa em indivíduos que vão ter dificuldades com a imunidade, né, a gente vai estar falando principalmente dos dois extremos de idade. A gente vai estar falando de crianças, por isso que criança recebe um monte de vacina dos 2 primeiros anos de vida, e por isso que idosos também têm uma vacinação específica, né? Na imunidade emprestada, podemos falar da amamentação também, Com certeza. do próprio parto, o parto vaginal também, já acontece ali uma troca de questões muito importantes para a imunidade do bebê, né? Com certeza.
no leite materno, então a mãe passa anticorpo para a criança no leite materno e por via placentária. Então, por isso que também mães, né, durante a gestação, também tem um programa de vacinação especial, né, porque a mãe produz anticorpo e ela vai passando anticorpo para a criança até o nascimento. O anticorpo emprestado da mãe dura mais ou menos uns 6 meses. E aí a criança, se ela não produz esse anticorpo sozinha, esse anticorpo materno vai embora. E aí a gente faz a vacinação da criança, que é uma coisa bastante importante nessa primeira fase da vida. No parto vaginal também acontece. O Também acontece, mas também no o parto cesariano. Então isso é uma coisa que acontece transplacentário, né, independente da via de parto. também existe uma ligação muito próxima, da gripe, do resfriado, até mesmo nós vamos tentar diferenciar a gripe do resfriado, mas é com a imunidade. Minha imunidade está baixa, gripei por causa disso. Faz sentido? Quando a gente escuta isso, né, então a gente precisa partir do lugar que todo ano a gente tem circulação de vírus respiratórios, né? A gente tem dificuldade de dar um nome e sobrenome para os vírus respiratórios por conta de custo do exame e a dificuldade que a gente tem, porque às vezes você vai oferecer para um paciente, "Ó, vou descobrir que vírus respiratórios você tem. Qual que é o tratamento específico para esse vírus respiratório? Geralmente, nenhum, né? Então não é muito popular a gente entender, nomear esse vírus, né? Mas de maneira geral, alguns vírus causam quadros respiratórios autolimitados, então quando a gente fala do resfriado comum, a gente geralmente está falando do rinovírus. Mas a gente tem outros vírus respiratórios como adenovírus, metapneumovírus, então você tem vários vírus que causam síndromes respiratórias parecidas. Acho que dessa família dos vírus respiratórios, o influenza e o Covid também, por tabela, né, são vírus que podem causar quadros clínicos mais graves em populações específicas. Quando a gente pensa em, putz, será que eu estou ficando muito resfriado porque eu tenho um problema de imunidade? Então, acho que o primeiro passo a se pensar é, se você pertence a algum extremo de idade, então, ou crianças ou idosos, de fato essas pessoas estão mais vulneráveis a ter mais vírus respiratórios, né? Se você tem alguma condição de saúde que você não está fazendo tratamento, por exemplo, ou está fazendo tratamento, então diabéticos, portadores de câncer, quem faz por acaso hemodiálise, de fato tem, né? E é importante que populações que a gente entenda que sejam mais vulneráveis a essas doenças infecciosas, elas sejam abordadas de outras maneiras. Para alguém que é jovem, saudável, que está fazendo uma alimentação de maneira adequada, está dormindo direito, está fazendo boa atividade física, a gente espera que a imunidade funcione de uma maneira esperada, mas às vezes se você está num momento, por exemplo, no inverno ou no outono, que esses vírus respiratórios eles circulam, é esperado que você fique resfriado de vez em quando. Sim. A gripe é mais rara, o resfriado é mais frequente, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala desse exército de defesa também, a gente tem que falar dos linfócitos, né? Os glóbulos brancos, que vão exercer um papel muito grande. E eu queria que o senhor fizesse uma relação de como a gente pode ajudar esse exército, como a gente pode ajudar os linfócitos. Produtos naturais sempre são ditos como grandes aliados. O que a medicina entende sobre isso? Esses compostos naturais podem atuar nesse sentido, eh, com relação à modulação desse processo, né? Então, toda vez que você tem um quadro infeccioso, você tem 2 polos possíveis que pode acontecer, né. Um polo é, de fato, o seu organismo não conseguir combater a infecção e o vírus domine todo o espaço. O polo oposto é a ação do organismo ser tão desproporcional que a própria relação do organismo, ela causa dano. E o ideal é a coluna do meio, que você consegue controlar a infecção de maneira adequada. Então, esses compostos naturais, pela ação que eles podem ter nos radicais livres, que são esses restos que o organismo produz e podem ser danosos para as células, você tem uma ação imunomodulatória, que é isso, você pega a resposta imunológica que o organismo está produzindo contra uma infecção e fala, opa, vamos aqui um pouquinho mais para o meio, vamos fazer ela ser menos sintomática, vamos fazer ela ser mais curta, vamos fazer ela dar menos febre, que essa é uma ação benéfica para esse quadro durar menos tempo.
né? Sem contar o fato de que alguns desses compostos acabam tendo ações antivirais teóricas, porque eles encaixam lá nas pecinhas onde o vírus entra, né? E aí ele acaba conseguindo bloquear também. Quando a gente fala de gripe e resfriados, a gente tem, assim, uma gama de opiniões diferentes e a gente foi para as ruas, nossa reportagem foi para as ruas para ouvir o que que as pessoas fazem, como elas lidam com essas questões que estão ligadas à imunidade, que é o nosso assunto de hoje, né, desse episódio. Vamos conferir? Bora. Muito raro ficar gripada, muito. Eu me alimento bem, procuro comer sempre verduras, legumes, fruta, todos os dias eu como coisas saudáveis, como muita porcaria, mas todo dia alguma coisa saudável. Tento descansar, assim, eu durmo mal, mas acho que dormir é um processo que faz bem para a imunidade. Tomo água. O que eu percebo que me leva a gripar, vamos dizer assim, a ficar resfriada, é um misto de condições físicas, muito frio, umidade, assim, e também emocional. Quando eu estou preocupada ou eu estou passando por uma tensão, uma angústia, eu percebo que eu resfrio. Às vezes acho que é uma resposta, né, a uma condição emocional. A impressão que eu tenho é que eu fico gripada às vezes, quando minhas filhas ficam um pouco na escola e levam para casa. E aí pega uma, pega outra, eu pego e meu marido pega. Eu como bem, né? Eu procuro me alimentar de forma adequada, por mais que eu goste de hambúrguer, junk food, mas eu prefiro me alimentar bem. Eu como bastante vegetal, legumes, arroz, feijão, comida mesmo. E é assim que eu mantenho a minha imunidade equilibrada, mas assim, gripada mesmo, acho que é 1, 2 vezes no ano no máximo. Eu cuido da minha imunidade, primeiro, tomando vacina, e cada vez mais eu acho que eu me alimento melhor, eu tenho uma rotina de vida mais regrada, mais saudável. É um bom recorte, porque aqui a gente está falando sobre sono, alimentação, questões emocionais, que estão todas ligadas, e também com as crianças que chegam em casa trazem bombas de gripes, de resfriados, né, doutor? E eu gostei muito dessa fala da exposição, né? Então, viver em sociedade faz a gente estar exposto a coisas que circulam, né? E aí você tem temporadas de circulação de vírus. E então isso é uma coisa inerente da nossa vida em comunidade. O que a gente precisa sempre pensar é que esses quadros, eles causam perda de dias de trabalho, causam desconforto, é isso, né? Num momento em São que incapacitantes, né? são incapacitantes, então por mais que sejam quase sempre eventos benignos, é isso, se uma mãe está com 2 crianças doentes e o marido também fica doente, fica a quantidade de dias de trabalho e de jogo de cintura que eles precisam ter para isso ser evitado, é uma coisa bastante importante. Sim, interessante para falar sobre esses elementos todos. Eu queria puxar um fio aqui de algo que é também muito falado, mas muitas vezes nem tão bem compreendido, com relação aos radicais livres e à oxidação natural do corpo. Um processo de oxigenação que é de energia, ou seja, necessário, mas é o que sai do equilíbrio é que vai acabar atrapalhando e que vai acabar, em última análise, afetando a nossa imunidade. Sim. O nosso organismo está sempre em batalha com o mundo exterior, né? Então, a gente não pode perder isso de mente, né? E o processo de destruição que as nossas células, então os macrófagos, os neutrófilos, essas células Isso está rolando. que são o lá a tempo linha de todo. frente, achei um corpo estranho, eu vou lá e englobo, destruo, e aí o resto desse processo, a parte dele são os radicais livres, né? E a ideia de você ter algo que possa atuar regulando esse processo é bastante benéfica, porque você reduz um pedaço que ele é danoso de uma resposta natural que o organismo tem. Natural também que a gente entenda que venha de lá da natureza soluções eficientes para a gente cuidar disso, né?
principalmente pensando na medicina tradicional, né? Então, uma das coisas que é interessante nesse campo de estudo é como que você incorpora conceitos da medicina tradicional que é feita há centenas, há milhares de anos, você consegue enxergar que você tem uma potencial de ação, você tem um respaldo científico da ação teórica e você consegue aplicar na prática, principalmente nesses quadros benignos, autolimitados, para melhorar sintoma. Então, essa área de interface que a gente tem é uma coisa bastante importante para a gente validar o conhecimento que a medicina tradicional tem de uma maneira responsável e de entendendo muito bem que o papel que essas drogas têm é um papel que precisa estar alinhado com uma observação atenta à saúde e também em fazer todo o pacote, né, preventivo e de saúde que todo adulto, criança, etc., precisam ter. Aquela frase, né, que são aliados, mas não exatamente substitutos. Exatamente. Mas são aliados poderosos. A gente tem também um quadro chamado Mitos e Verdades, que a gente fala sobre essas questões que geram muita controvérsia, né? E aí, dentro da sua vivência clínica, doutor, o senhor me diz, eu digo a frase, o senhor me diz se é mito ou se é verdade. Perfeito. Vamos lá? Vamos. Gripe é apenas um resfriado mais forte. Mito ou verdade? Olha, essa é uma pergunta capciosa, porque gripe, ele é um quadro que às vezes pode se comportar como um resfriado comum, né? Mas gripe, né, que é causado pelo vírus de influenza, é um vírus que pode ter um quadro clínico grave, né? Então, se geralmente resfriados você vai ter quadros clínicos mais leves, mais autolimitados, etc., gripe não, nem sempre, né? Mas ele pode ter um potencial de gravidade, principalmente quando acontece em populações mais vulneráveis. E tem mais uma. Vitamina C e flavonoides são a mesma coisa. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Então a gente viu que vitamina C é uma vitamina que tem várias situações, né, em vários produtos. Os flavonoides são tipos de compostos que são compostos complexos, né? A gente tem diferentes moléculas e ele tem diferentes ações possíveis, né? Então, os flavonoides é um grupinho mais amplo do que o grupo da vitamina C. Esses compostos são os bioativos, né? Como é que a gente pode incluir esses aliados na nossa rotina alimentar, na nossa rotina de vida, sem esquecer os cuidados importantes, como, por exemplo, a visita ao médico, as vacinas também? É importante que ter bons hábitos é uma chave, então a gente não vai fugir do clichê de que é importante você ter acesso a uma medicação balanceada, reduzir consumo de ultraprocessado. Quando isso não é possível, a gente consegue suplementar. Então, a ideia de a gente ter um produto que consiga proporcionar essa suplementação de alguns bioativos que são interessantes, principalmente nesse contexto de circulação de vírus, né, do que a gente chama de sazonalidade, a gente sempre vai ter circulação de vírus respiratórios em meses mais frios, né? Então, isso é bastante desejável porque a gente consegue realmente complementar o que a gente faz em casa, né? Se você tem alguma dificuldade, uma limitação por conta da correria, isso é uma coisa bastante recomendada. A gente fala a todo tempo sobre a realidade de uma longevidade na população brasileira. Realidade constatada a todo tempo. Esses seriam aliados importantes também, porque a gente fala de uma longevidade com qualidade de vida, não é? Não apenas de anos vividos. A gente foca o envelhecimento global, saudável, seguro. Moramos num país que caminha para um processo de envelhecimento coletivo rápido. O que a gente consegue instituir de medida preventiva para que garantimos que você consiga ter um envelhecimento com redução de morbidade, redução de evento desfavorável, né? Então, você ter algo que
reduza o seu tempo de sintoma, a sua doença, de uma maneira que não interfira nas medicações que você usa, nos tratamentos que você faz. É uma coisa bastante recomendada, porque a gente está falando de um sintoma que é comum, de um sintoma que é prevalente e de um sintoma que, basicamente, todo mundo que mora no Brasil, do norte ao sul, do país quente e do país frio, vai experienciar. A gente tem mais uma rodada do Mitos e Verdades, doutor. Vamos para ela? Vamos. Então tá. Olha só a frase. Antioxidantes naturais podem substituir a vacina da gripe. Mito ou verdade, doutor Gabriel? Isso é um mito, né? Então, uma coisa que é muito importante frisar, né? Vacina de gripe é uma coisa extremamente importante de ser tomada todo ano, né? Teve uma normativa da Sociedade Europeia de Cardiologia que eles colocaram no pacote de medidas preventivas para as pessoas infartarem menos, terem menos derrame, você vacinar para gripe. Por quê? Logo depois de você ter gripe, você tem um risco aumentado de infartar e ter derrame. Então, para além de você ter sintoma respiratório, para além de você prevenir quadros respiratórios graves, hoje a gente sabe que vacinar de gripe tem esses outros efeitos, né? Então, é muito importante que a gente pontue aqui que antioxidante natural reduz o tempo de sintoma, tem uma ação antiviral possível, serve como uma questão de alívio do que a pessoa está passando, mas vacina de gripe, principalmente para populações mais vulneráveis, é uma coisa fundamental no cuidado da pessoa. Tem mais uma frase. Vamos ver. Quem tem imunidade baixa sente mais frio. É mito ou é verdade? Isso é mito, né? Então, sentir frio é uma coisa muito pessoal, né? Então, provavelmente, tem algumas pessoas que têm condições que acabam sentindo mais frio, por exemplo, hipotireoidismo, né? Mas, em geral, isso é uma coisa muito de sensibilidade pessoal, né? Gordura corporal? Gordura corporal, faz diferença? com certeza, né? Pessoas que têm mais gordura corporal sentem menos frio porque tem um coxinha de pouso aí que ajuda a reduzir esse contato. Mas isso não tem nada a ver com imunidade. Vamos a outra frase. Produtos naturais são sempre seguros para qualquer pessoa. Mito ou verdade? Isso é mito, né? Então, é muito importante que você faz algum tratamento que você discuta com o seu médico. Hoje, cada vez mais, existe uma corrente cada vez mais forte dessa medicina que integra mente e corpo sem separar, né? E quando a gente fala de imunidade, a gente coloca ela também nesse mesmo quadro de um organismo vivo, intenso, que não se separa do emocional e do físico, né, doutor? E é importante que esse binômio, né, médico e paciente, ele seja muito unido, né? Então, felizmente, hoje, por mais que a gente tenha acesso à informação, muitas medicações novas, esse contato próximo e esse julgamento até para transmitir essa tranquilidade que alguma coisa ela é benigna, alguma coisa ela é autolimitada, alguma coisa você precisa esperar um pouquinho para esperar o tempo da história natural da doença passar. Então, esse reforço positivo é importante até para que os processos que são comuns, eles sejam passados de uma maneira mais confortável, com menos desconforto e permitindo que as pessoas voltem às atividades o mais rápido possível. E a gente está vendo nesse episódio que não existe uma única receita para cuidar da saúde de um quadro respiratório, para cuidar da imunidade, seja ela inata, adquirida, emprestada. Enfim, existe, na verdade, uma série de ações que não vão cuidar só da imunidade, mas do corpo e do mecanismo, o organismo todo, né? Com certeza. E isso passa por esse processo de ter bons hábitos, passa por esse processo de rever o seu processo de saúde, não só no contexto da doença, né? Então, o ideal é a gente trabalhar com o indivíduo no contexto da saúde e incorporar esses bons hábitos. Dormir bem, comer bem, conseguir ter uma rotina regrada, né? Tomar as vacinas que você precisa, tomar água, sol, fazer os preventivos que você precisa. boas amizades. E só o fato do paciente estar sendo cuidado, né, ele se sentir cuidado,
é algo que reduz tempo de sintoma, reduz doença e é um ótimo complemento desse processo todo. Muito bem, muito bem. Doutor Gabriel Trovacuba, infectologista, muito obrigado. Sucesso para o senhor. Espero revê-lo em outros episódios aqui do nosso Diálogos de Saúde. É isso, Fernando. Foi um imenso prazer. Muito obrigado. Muito obrigado também a você pela sua companhia. A gente sempre diz aqui, né? Compartilhe esse episódio com as pessoas que você sabe vão aproveitar de todas essas informações disponíveis aqui. E a gente fica por aqui, mas também volta com outros episódios e outros assuntos no nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma. Até a próxima, pessoal.